Nota editorial. Os fatos históricos mencionados neste roteiro, a participação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Itália, o desembarque em Nápoles em 16 de julho de 1944, a tomada de Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945, as ações em Fornovo de Taro em abril de 1945 e nomes de oficiais como o General George C. Marshall, o General João Batista Mascarenhas de Moraes e o General Mark Clark são documentais. O Soldado Central, sua família e a Última Carta são ficção inspirada em pracinhas da FEB. Detalhes pessoais e diálogos atribuídos a ele são dramatização. 7 décadas guardaram um envelope. O tempo, que apaga rostos e estende silêncios, não conseguiu apagar o papel. Foi uma manhã de sol frio quando as mãos trêmulas de João abriram o baú no sótão da casa onde crescera. O baú cheirava a mofo e roupas antigas. Dentro, entre camisolas amareladas e um par de botinas com sola gasta, havia uma pasta de papelão amarrada com barbante. Em cima, um envelope com a caligrafia firme do pai. Para quando não puder voltar. Havia um carimbo militar, a data, uma anotação quase ilegível e uma palavra que, como um golpe, fez todos na sala prenderem a respiração. Última. João deixou cair a respiração. Maria, a irmã, sentou-se, as mãos nos joelhos, os olhos como se tentassem segurar uma lembrança que escapava. Eram filhos de um homem que partiu jovem para atravessar o Atlântico, um dos pracinhas da FEB, cuja fotografia em preto e branco, com expressão séria e olhos cansados, ornava a parede do corredor por anos. Nunca tiveram um corpo para enterrar. Receberam apenas cartas do amigo que dizia "vou voltar" e depois o silêncio que se estendeu por décadas. Na vizinhança contavam que ele havia sido obrigado a ficar. Nos cafés comentavam que talvez tivesse fugido. A verdade era um buraco que ninguém ousava sondar. O envelope era fino, o papel quebradiço, ao lado uma pequena nota manuscrita, guardar com cuidado, encontrado no porão do quartel. A família lembrou vagamente de um processo junto a um arquivo municipal, daquela tarde em que alguns papéis foram devolvidos por um sobrinho distante. Ninguém imaginara que entre mapas e telegramas estaria aquilo que podia fechar uma ausência de 7 décadas. Era como se o tempo tivesse decidido fazer justiça com atraso. Se essa história está falando com você, fica comigo até o fim, disse o narrador em voz baixa, quase confidência, antes que os filhos abrissem o envelope. A inscrição era um convite contido, havia uma promessa escrita que pronunciava um motivo, uma explicação, ou pelo menos a última vontade de alguém que sabia que talvez não voltasse. A descoberta reabriu corredores de memória. Nas semanas que se seguiram, parentes e vizinhos começaram a recuperar fragmentos. A partida para o embarque em Nápoles no meio do verão, o frio dos Apeninos, o cheiro de pólvora misturado ao café ralo nos acampamentos. Aos poucos, a história pública da FEB foi se encaixando com os pedaços íntimos daquela família. O Brasil enviara homens e mulheres para lutar ao lado dos aliados. O desembarque em Nápoles, em 16 de julho de 1944, era uma data gravada em registros e fotografias. Nas conversas, surgiram nomes que os filhos conheciam apenas de relatos. General Marshall, comandante americano. O General João Batista Mascarenhas de Moraes, líder brasileiro que guiou os pracinhas. Episódios de ceticismo e surpresa por parte dos aliados. A resistência no inverno dos Apeninos, até a ofensiva que levou ao Monte Castelo. Quando a história da FEB era contada por historiadores, falava-se de táticas, de apoio aéreo, de artilharia e de mapas traçados com linhas firmes. Na memória da família eram rostos, vozes e pequenos gestos. O pai que sempre dobrava o guardanapo em 4, mãe que guardava a primeira blusa que ele trouxera de volta, o irmão que jamais usava a boina que lhe fora emprestada. A carta prometia costurar esses dois discursos, o da narrativa nacional e o da intimidade que a guerra rasgou.
Ao fechar os olhos, João viu o pai em duas cenas distintas do passado que ouvira em casa. No treinamento apressado, sob um sol de quase verão na vila militar, aprendendo a marchar com uma mochila pesada, e depois, meses depois, em Nápoles, com um rádio chiado transmitindo ordens em inglês, um alimento frio na mão e os olhos fixos em um mapa que dizia Monte Castelo, como se fosse um nome de destino final. Eram lembranças recicladas por histórias de vizinhos, por recortes de jornal e por noites em que o silêncio domesticava o choro. A narrativa da guerra, no entanto, precisava de contexto. Era preciso explicar por que homens como o pai tinham sido lançados quase sem aviso a um teatro de operações tão duro. A FEB nasceu de uma vontade política e militar. O Brasil quis demonstrar presença. Em campo, aqueles pracinhas encontraram um mundo que subestimava tanto sua disciplina quanto sua coragem. O preconceito vinha de diversas frentes, até dos próprios aliados, que olhavam com certa surpresa para filas de brasileiros que falavam português entre si em meio a coordenadas e ordens em inglês. Entre os combatentes, porém, nasceu um código de companheirismo que atravessou diferenças de cor, região e condição social. O soldado brasileiro, o Pracinhas, mostrou-se pronto para a prova e conseguiu, com suor e sangue, construir respeito. Os flashbacks vieram em pequenos pedaços, quase cinematográficos. O embarque noturno em um porto sul-americano, a sensação do navio rangendo em alto mar, o encontro primeiro com gêneros que não compreendiam, a chegada a Nápoles numa tarde de 16 de julho de 1944, a vista das colinas italianas ainda verdes, a notícia de que se aproximavam dos Apeninos e que o frio e a altitude seriam inimigos tão cruéis quanto as armas. Havia também a anedota repetida na família e em tantos lares brasileiros de que a cobra que fuma era algo para ser provado. O Brasil, que para o mundo que duvidava, mostrava que podia agir. Era uma expressão que juntava orgulho e ironia, um símbolo do reconhecimento que haveria de vir, mesmo que tardio. A carta, quando João a deslizou com cuidado, não era um manifesto militar, nem uma lista de feitos. Era a linha tênue entre aquilo que se podia contar e aquilo que se devia guardar. As primeiras palavras, em caligrafia firme, traziam saudade e um tom prático, um equilíbrio característico de homens que escreveram cartas do fronte. Havia no texto um aviso e um cuidado, instruções para Maria, então uma menina, sobre onde estava a chave da arca de família, uma recomendação para João sobre como cuidar do quintal, palavras para a esposa, um pedido de que nunca se esquecessem de cantar os aniversários. Essas passagens soavam íntimas demais para pertencer a um documento público. Entre as frases domésticas surgiam acenos dispersos à guerra, menções rápidas a camaradas, à barragem de artilharia que os havia protegido numa investida, a noites em que o frio era intenso nos Apeninos. Uma linha chamou particularmente a atenção porque remetia a eventos precisos. Voltarei à colina. Se não voltar, não quis dizer que fugi, quis dizer que segurei quem precisava. A frase era poética na sua simplicidade e abriu uma janela. Por que alguém escreveria tal coisa, deixando a família com uma explicação que parecia admitir uma escolha radical? É nesse ponto que a ficção e o documento se encontram. O soldado a quem a carta fora endereçado, cujo nome nos registros familiares aparece apenas como um sobrenome seguido de uma grafia apressada, será chamado aqui, por clareza dramática, de Antônio Silva. Antônio Silva é personagem fictício, inspirado em pracinhas da FEB. Seu nome, suas lembranças íntimas e a carta, embora críveis, são dramatização para dar voz à experiência coletiva daqueles que partiram e não retornaram. A escolha de um nome deve ser lida como artifício narrativo para aproximar o público. A carta que se segue é imaginada com rigor plausível, respeitando o contexto histórico. Antônio, no imaginário que foi sendo costurado entre parentes e arquivos, tinha 20 e poucos anos quando deixou o Brasil.
Na fotografia antiga, vestia o uniforme com uma farda já amaciada pelo uso. A boca era reta, o que muitos interpretavam como determinação. As cartas que mandava, quando chegavam, vinham salpicadas por desenhos toscos, um par de botas, um cigarro desenhado com pressa. Em uma delas, guardada em envelope separado, escrevia: "Quando eu voltar, vou plantar uma mangueira no quintal." Era uma promessa de coisas simples que, para quem ficou, tinha um valor de promessas de normalidade. Os relatos sobre Monte Castelo, uma das referências centrais da FEB, vinham com imagens de lama, fumaça e avanço controlado. A tomada de Monte Castelo, celebrada em 21 de fevereiro de 1945, foi uma operação dura que ficou gravada nas memórias como prova de resistência e coragem. Em recortes fotográficos, o terreno aparece recortado por crateras e pequenos movimentos de tropas. Nos relatos orais, há sempre a mesma frase: era pedra e vento. Para muitos pracinhas, aquela frente foi um teste que mostrou tanto a força física quanto o psicológico de homens lançados em condições extremas. Não se tratava de romantizar a violência. Havia também cenas curtas que lembravam o horror modesto e cotidiano da guerra. Um companheiro chamado Zé, que não falava mais ao retornar, um rádio que anunciava ordens e, em dias ruins, não anunciava nada. Uma noite em que a fome fez com que se comesse uma lata de carne que ninguém queria. Essas memórias conviviam com relatos de heroísmo quieto. Um homem que salvou outro sob fogo cruzado, um grupo que improvisou uma maca com lonas e gravetos para levar um ferido poucos quilômetros até a retaguarda. A carta de Antônio trazia ecos de tudo isso, menções a nomes, a pequenos atos de coragem anônima e a uma preocupação constante. Cuidem da mãe, não deixem que ela se sinta só. Enquanto a família recostava o queixo na mão, o velho álbum foi aberto. Havia uma fotografia amarelada em que o pai, Antônio, aparece com 4 companheiros, todos com boinas tortas e olhares cansados. Essa imagem servia de ponte entre a história pública e a história pessoal. João, tocando o vidro embaçado, sentiu como se atravessasse aquela foto. Era fácil para ele compor um passado a partir de fragmentos, imaginar o pai na noite antes de uma operação, escrevendo a última carta numa lamparina, pensando em nomes que não deixaria de mencionar. A imaginação, porém, precisava de verossimilhança. Por isso, os relatos sobre a participação brasileira em ações nos Apeninos, nas lutas por Monte Castelo e nos empurrões rumo a Fornovo de Taro em abril de 1945 serviam como arcabouço. Esses episódios eram âncoras históricas que ajudavam a tornar a carta plausível. O que a família não sabia era o que exatamente significava segurar quem precisava, como escrito naquela linha curta e direta. Era essa interrogação que transformava a leitura em um fio estendido sobre o precipício do passado. Seria um ato de sacrificar-se para cobrir a retirada dos homens? Teria sido uma missão de reconhecimento que deu errado? Ou teria sido um momento em que, diante de um ferido e do colapso de uma trilha, ele encontrara uma decisão impossível? A carta poderia oferecer essa resposta, se lida com cuidado, ou poderia simplesmente lançar mais perguntas. Era por isso que naquela manhã a sala inteira parecia comprimida, como se o ar tivesse afinado. Para dar contorno ao que se dizia no fronte, decidiu-se consultar documentos. No arquivo municipal, alguns papéis traziam confirmações. O registro do embarque em Nápoles, em 16 de julho de 1944, a lista de batalhões que participaram da ofensiva para subir os Apeninos, notas sobre o reconhecimento da FEB por oficiais como o general Mark Clark. Havia registros administrativos que não explicavam a vida interior do soldado, mas que serviam para fechar lacunas temporais. Era importante para a família compreender que certas linhas da carta remetiam a momentos concretos, não apenas a metáforas. Quando se fala de Fornovo de Taro, em abril de 1945, fala-se de um último esforço que empurrou a presença nazista para a rendição que se consumou ao final do mês.
30 de abril de 1945 marcou simbolicamente o fim de um ciclo. Para muitos pracinhas, aqueles dias foram de correria e incerteza. Para outros, dias de consolidação do que haviam provado na luta. O pai, na biografia familiar, era um que havia participado de uma dessas investidas finais. As notas de rodapé da história, entretanto, mostravam que a morte não ocorreu necessariamente no último dia de combate. Muitas vezes, soldados caíram dias antes, em retirada ou em ações locais. A carta começava, então, a ser lida em voz alta, mas fragmentada, não por necessidade de suspense, mas por respeito ao tempo. A primeira parte que a filha Maria leu trazia o calor doméstico que havia entrelaçado aquelas vidas longas. Minha querida, se esta palavra chegar, não chore antes do tempo. Plante a semente do pé de mangueira. João, não deixe que a figueira seque. Eu sei como você segura a enxada. A voz que lia pausava, e as palavras pequenas soavam como instruções para uma vida que poderia continuar sem ele. Mas então, numa linha mais curta, o tom mudava. Se não voltar, não pensem que foi por desespero. A dicotomia entre o colo e o dever aparecia ali de maneira desnuda. A carta tinha a honestidade de um homem que sabia de seu risco e que, mesmo com medo, havia pensado primeiro nos que ficariam. Era um modo antigo de cuidar, escrever ordens domésticas e, na mesma folha, um motivo. A família notou a economia do texto, poucas palavras para grandes coisas, e a ausência de um relatório detalhado. Não havia descrição de minutos e segundos. Havia, ao contrário, uma breve justificativa de um ato moral. Fiquei com quem precisava. A adolescência dos filhos e a velhice que se aproximava transformaram essa linha em objeto de interpretação. Era também nesses fragmentos que as memórias comunitárias se expandiam. Um vizinho lembrou de ter ouvido, ainda garoto, que o pai havia participado de uma retirada coberta, que homens haviam ficado em trincheiras para permitir que outros recuassem. Outra vizinha falou de cartas nunca recebidas, de listagens que chegavam no fim do conflito com nomes riscados. Para muitos, tais relatos eram a coincidência de pequenos traços da guerra que juntos formavam um padrão, a ideia de escolha em meio ao caos. A carta, então, tinha potencial para confirmar um padrão que a família já pressentira. Os filhos decidiram que precisavam de mais contexto, não queriam apenas uma carta como prova, mas também registros que pudessem corroborar as menções militares. Consultaram um pequeno museu local que guardava uniformes e um mapa com rotas de avanço. Lá, o curador mostrou-lhes uma planilha com ordens de batalhão e um mapa rotulado com Monte Castelo e outras posições. Ele apontou para a linha que marcava o avanço até Fornovo de Taro em abril de 1945 e falou de corpos e matérias que às vezes demoravam tanto a serem identificados quanto a memória demorava a se reconciliar. Muitos documentos só foram liberados depois, disse ele com voz trêmula, lembrando que seringas de papel e relatórios se deterioram ou se perdem. O arquivo municipal havia devolvido o envelope por acaso, uma pasta entre outras, uma chave que abriu uma porta que há décadas se mantinha entreaberta. Ao voltar para casa com xerox de mapas e fotos, a família sentiu a distância entre o público e o privado encurtar. A narrativa nacional da FEB entrava no espaço íntimo de uma sala onde se cantavam aniversários, onde se plantavam mangueiras. Os arquivos instituídos confirmavam datas: 16 de julho de 1944, 21 de fevereiro de 1945, abril de 1945 e o fim simbólico em 30 de abril daquele ano. Esses pontos fixavam a jornada de Antônio em coordenadas reconhecíveis, dando à carta a verossimilhança necessária. Mas, ao mesmo tempo, aumentavam a angústia. Quanto mais certezas históricas, mais pressentimentos sobre o que ele poderia ter feito. Em uma noite, reunidos à mesa, Maria propôs que lessem a carta inteira. João hesitou. Havia o peso do que poderia vir. O pequeno almoço que a mãe costumava fazer veio à memória, pão amanhecido e café forte, e o gesto do pai, que misturava açúcar com cuidado. A leitura teria de ser feita com a mesma reverência.
Eles concordaram em ler juntos, em voz alta, cada trecho para que a família pudesse ouvi-lo como um testemunho, não apenas como um documento. Antes de abrir o trecho mais íntimo, recolheram objetos que pertenceram ao pai. Uma medalha com fita desbotada, um pedaço de lona remendada e um punhado de cartas que por anos haviam sido guardadas em gavetas. Dispunham-se como quem cria um altar de lembrança. Os primeiros parágrafos da carta eram quase domésticos. O tom quase sempre era de instrução. Em seguida havia frases que pareciam endereçadas a um corpo coletivo. Meus companheiros, não os esqueçam. Em letras menores, uma nota para si próprio. Se eu não estiver mais, sei que as histórias que contei virarão canções. Havia ainda uma parte que se referia diretamente a lugares e eventos. Subimos para Monte Castelo. A noite foi de pedras e de neve que cortava. A menção era sucinta, uma assertiva de testemunho, não uma crônica de batalha. Ao terminar aquela leitura inicial, a família ficou em silêncio. A casa pareceu menor, como se a presença do pai, embora ausente, ocupasse uma sala inteira. O envelope vazio foi guardado em uma caixa mais limpa e os xerox dos mapas foram espalhados na cozinha. A madrugadinha trouxe perguntas que precisavam de documentos, de registros, de outras cartas. O que se abria não era apenas o possível motivo do não retorno, era um processo que exigia atravessar arquivos, reler relatórios e, sobretudo, confrontar o próprio lugar da memória. A carta, mesmo sendo ficção nesta dramatização, como lembrado no início, era um espelho que refletia as escolhas de muitos. A narrativa pública sobre a FEB falava de reconhecimento tardio. Generais e autoridades às vezes demoraram a compreender a dimensão da contribuição brasileira. O nome do general João Batista Mascarenhas de Moraes aparecia com reverência nas listas que reivindicavam a liderança e a coragem daqueles que foram além do que se esperava. Há, portanto, uma história dupla, a da nação que constrói um símbolo e a das famílias que vivem o custo desse símbolo. E a carta de Antônio era o nó que unia essas duas histórias, porque ali havia tanto o gesto militar quanto o cuidado humano. Quando a noite tomou a casa, eles guardaram os papéis, mas uma convicção pairou. A verdade plena não caberia em uma folha. Talvez a carta nem a pretender. Talvez ela fosse, por design, um gesto breve, suficiente para quem a escreveu e para quem a receberia. Mesmo assim, era uma peça que poderia dar sentido aos longos anos de espera, aos aniversários sem um corpo para vestir de preto e aos passeios que interromperam quando souberam que parte da família estava em qualquer lugar do mundo combatendo. A busca por confirmação histórica continuaria. Iriam procurar registros em arquivos militares, consultar listas de feridos e mortos e, talvez com sorte, encontrar testemunhas que pudessem traçar um quadro mais preciso do que o pai fizera. Na manhã seguinte, antes de qualquer viagem a arquivos ou conversa com curadores, João tomou a carta de novo e leu uma linha que começava com "se não voltar" e terminava com "segurei quem precisava". Aquela construção simples separava intenções de narrativas. Ao fechar os olhos, ele tentou imaginar o que significava segurar ali. Um soldado pesado de febre, um companheiro ferido, uma trilha que não permitia dois na passagem. A imaginação corria como quem tenta montar um quebra-cabeça com peças faltando, e por isso a família sabia que ainda havia mais do que a carta poderia conter. A primeira parte da busca estava feita. A carta havia sido encontrada, lida em fragmentos e encaixada em uma teia de datas e lugares. 16 de julho de 1944 em Nápoles, 21 de fevereiro de 1945 em Monte Castelo, as ações de abril em Fornovo de Taro, o reconhecimento que se estendeu por anos, com homenagens tardias. Mas havia uma lacuna central, o significado exato de "não voltou". Havia então decisões a tomar. Iriam buscar evidências. E, enquanto isso, o envelope permaneceu sobre a mesa como se fosse um animal adormecido que poderia acordar a qualquer momento. Quando fecharam a porta daquela tarde, ninguém falando alto, havia uma sensação de autoridade íntima no ar, a sensação de que, agora, a família segurava uma ponta de fio que poderia desfiar ou costurar. A carta era tanto um fim quanto um começo. Eles ainda não sabiam se o que leriam na íntegra traria consolo ou novas feridas. O baú fora aberto, as gavetas de papéis remexidas e os mapas estudados. O próximo passo seria cruzar os dados da carta com registros militares,
procurar testemunhos e talvez conversar com historiadores que pudessem indicar onde procurar um rastro de homem. Na mesa, a medalha de Antônio refletia a luz que vinha da janela. João a pegou, sentiu o metal frio e, por um momento, o tempo pareceu diminuir. Uma respiração longa entre o ontem e o agora. A imagem dos Apeninos, do frio cortante, das ordens em inglês que o rádio trazia, tudo isso se misturava com o cheiro de café e pão da cozinha. O país que reconhecia a FEB em livros e memoriais agora estava sendo convocado para um reconhecimento mais pessoal, o de entender por que um homem não voltara para o almoço em uma tarde comum. A história, por enquanto, tinha se movido do concreto ao íntimo, do arquivo ao papel amarelado. Ainda havia o trecho central da carta por ler. Havia o ponto de inquirição sobre a escolha que se supunha ter sido feita no campo de batalha. Era ali, nesse limiar, que a narrativa se detinha por ora. Não por falta de vontade, mas por respeito ao que a carta poderia carregar. Entre os papéis, o nome de Antônio, o carimbo da data e os mapas de Monte Castelo e Fornovo de Taro formavam um painel que precisava de mais vozes. E foi com essas vozes que decidiram partir na manhã seguinte para o arquivo da cidade vizinha, levando cópias de documentos, fotografias e uma carta aberta para ser comparada com registros de batalhões. Levavam também a esperança, sempre complicada, sempre humana, de que, ao cruzar as pistas, poderiam transformar a espera em compreensão. Antes de sair, João olhou de novo para o envelope. Maria, com um gesto que parecia de despedida, colocou uma flor seca sobre a caixa onde guardariam o conjunto de papéis. Era um pequeno ato de memória, um reconhecimento de que, mesmo sem corpo, o pai continuava ali, presente em papéis, em fotos e, sobretudo, na sequência de atos de quem decidiu procurar. No carro, rumo ao arquivo, o rádio transmitiu uma reportagem sobre velhos combatentes reunidos para um evento de memória. Falavam de generalidades, reconhecimento, medalhas, discursos do general Mascarenhas, e João, por um momento, pensou como seria ouvir dali o nome do pai pronunciado em público. Talvez fosse tarde para cerimônias, mas nunca era tarde para contar uma história completa. Enquanto a estrada se estendia, a carta no banco ao lado parecia vibrar com possibilidade de respostas, de mais documentos, de relatos. O mapa do roteiro histórico estava traçado, o que faltava era a narrativa pessoal. Eles não sabiam ainda que o próximo arquivo traria uma surpresa menor, uma ficha, um relatório com uma linha riscada que mencionava o nome de um sargento e a expressão covarde que alguém escrevera num momento de dor e depois corrigira. Não sabiam que alguns documentos só poderiam ser entendidos com a ajuda de quem vivera aquilo. Mas, por enquanto, a cena final desta manhã era simples. O carro sumindo na estrada, a carta pousada entre mapas e fotografias e a certeza de que, na vida de uma família, a verdade histórica pode ser tanto luz quanto lâmina. No arquivo da cidade vizinha havia, entre folhas amareladas e carimbos, uma ficha com uma linha riscada à mão. Alguém, em dor, escrevera covarde e depois parecera ter hesitado e corrigido. Aquilo era um vestígio menor, uma falha humana entre papéis oficiais. Ainda assim, para João e Maria, serviu como estímulo. Se um mordaz comentário havia sido escrito por quem não suportara o luto, poderia haver também registros que, lidos com calma, restituíssem dignidade. Decidiram, então, ir mais fundo. Marcaram horário no arquivo militar regional e foram acompanhados por um primo que ainda tinha contatos com veteranos. No prédio antigo, o ar se irava a papel e verniz. Os armários metálicos guardavam rolos de microfilme e relatórios em letra de máquina. Um jovem arquivista explicou a rotina. Muita coisa fora digitalizada, mas outros papéis só existiam em cópia única, com anotações de campo que, por vezes, falavam mais em abreviações do que em narrativas. Eles deixaram cópias de tudo o que tinham. A foto do pai, os mapas xerocados e a carta, cuja autenticidade para os funcionários era interessante por si só, um documento pessoal aparecendo no meio de correspondência administrativa. Uma tarde foi suficiente para que aparecessem termos que combinavam com aquilo que a família lera.
Havia um relatório de situação de fevereiro de 1945 que mencionava de forma concisa elementos destacados para a cobertura de retirada durante a Operação Monte Castelo, sem nomes próprios, apenas siglas e números de pelotão. Numa nota de rodapé, um oficial americano referia-se a ações isoladas de sacrificação que ajudaram na estabilização de algumas linhas. Era o tipo de redescoberta que não provava nada em termos de identidade individual. Provava, porém, que o que a carta sugeria, que havia homens que ficavam para cobrir a retirada, era um padrão tático conhecido nas mãos dos historiadores. Quando o arquivista falou do documento, citou também a data do desembarque em Nápoles, 16 de julho de 1944, e dos movimentos posteriores nos Apeninos. Nomes como o do general Mark Clark e do general João Batista Mascarenhas de Moraes surgiam ali e ali, como signos de uma cadeia de comando que incluíra brasileiros e aliados. João e Maria pediram ajuda a uma historiadora local, a doutora Helena, que tinha estudado a FEB e organizado exposições sobre Monte Castelo e Fornovo de Taro. Ela os recebeu com livros na mesa e um olhar que misturava empatia e técnica. Explicou em termos acessíveis como a geografia dos Apeninos transformava qualquer avanço em pesadelo logístico. Trilhas estreitas, colinas que davam vantagem ao defensor, o frio que penetrava roupas e ossos. Em muitos relatos, disse ela, existem referências a pequenos núcleos que ficavam segurando a posição para que outros passassem. Não era raro que esses núcleos não voltassem. Citou as datas. A tomada de Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945 era o ponto alto daquela frente. As ações de abril que culminaram no empurrão rumo a Fornovo de Taro e finalmente na rendição final em 30 de abril de 1945 desenhavam a lógica da campanha. Nada ali, porém, nomeava um homem de cidade pequena do interior do Brasil. Era preciso, explicou, combinar fontes documentais e testemunhos orais. Foi então que, por meio de um contato do primo, encontraram um depoimento oral gravado décadas atrás com um veterano que havia servido em batalhão vizinho ao do pai. O veterano, um homem que chamaremos aqui de Joaquim Souza, nome fictício, contara em uma entrevista para um projeto de memória que lembrava com vagos e afetivos detalhes de um soldado brasileiro que resolvera ficar com os feridos numa trilha estreita, enquanto os demais passavam. Joaquim não fornecia sobrenomes, datas precisas ou números de patente. Oferecia memória íntima. Era um rapaz de olhar sério. Disse, vai que eu seguro aqui. O depoimento, mesmo sem identificar formalmente Antônio, casava com a linha da carta, a ideia de alguém que deliberadamente escolhe ficar para proteger outros. A conjunção entre a carta, documento pessoal e os vestígios arquivísticos e orais começou a compor uma imagem provável. Para a família, isso bastava, não como prova judicial, mas como compreensão humana. João pensou em todas as vezes que ouvira na infância o pai comentar a importância de não abandonar um homem ferido. Ele dizia, como um bordão, lembrou Maria, que menos que honra, nós tínhamos que cuidar uns dos outros. Aquela frase doméstica ganhou então contornos épicos ao ser colocada diante de registros mais amplos. Na cozinha, com as cópias impressas sobre a mesa e a luz do fio de tarde entrando pela janela, decidiram que era hora de ler a carta inteira, sem fragmentos. A família reuniu-se como numa pequena cerimônia privada. Antes da leitura, João pegou a folha com mãos firmes trêmulas. A caligrafia era a mesma, o traço de tinta com pequenos saltos. Havia no canto superior direito um carimbo, parcialmente ilegível, e por baixo uma data. Monte Castelo, 21 de fevereiro de 1945. A linha marcava o momento exato em que a tomada da colina fora consumada. O soldado, naquela folha, colocara em palavras o que tantas testemunhas descreveram em gestos. As vozes na sala aquietaram-se para ouvir aquilo que antigamente só chegara em pedaços. A leitura foi feita por João, a princípio, e depois por Maria, e por fim por uma sobrinha que gravava em silêncio. A carta, na íntegra, dizia em primeira pessoa: Monte Castelo, 21 de fevereiro de 1945. Minha Maria, meu João. Se estas linhas chegarem à sua mão, saibam primeiro que o cheiro do café daqui não é como o do nosso quintal,
e que eu, todas as manhãs, penso em como será bom voltar e achar a mangueira já alta. Eu escrevo com a lamparina porque a noite aqui é estrela e coisa dura. Não quero que a saudade tire o riso da boca de vocês. Celebrem os aniversários e guardem pão para a mãe. Os dias aqui ensinam a pouca palavra e a muito trabalho. Subimos a colina que chamam Monte Castelo. A pedra corta e a neve morde as botas. Vimos o americano com olhos cansados e o general Mascarenhas com a voz que manda e conforta. Não tenho interesse em nomes de glória. Meu medo é que vocês fiquem sem alimento. Se puderem, reguem a figueira no quintal e plantem a mangueira que tanto prometi. Hoje houve movimento, muitos machucados, muita pressa. Houve momento em que o caminho ficou estreito demais e havia gente vindo de um lado e do outro. Eu vi um homem cair com a perna estourada e o rosto em sangue. Eu pensei na mãe dele, que talvez estivesse num lugar tão distante quanto a nossa rua, e pensei em vocês. O sargento chamou para recuar. Havia ordem de ordem e eu ouvi o soldado ao meu lado dizer: "Vai, que já chega reforço." E eu pensei, se cada um ficar pensando em voltar, ninguém volta. Disse ao rapaz: "Vai, leva a corda, leva o rádio." E segurei. Segurei com o corpo, com a mão, com o que tinha. Fiz maca com lona rasgada, dei água de minha cantil e segurei a cabeça do homem para que ele não vomitasse o pouco que tinha. Cobri a passagem com tiros curtos e com a voz. Não era plano heróico, era o que estava diante dos olhos. A trilha não permitia dois, e aqueles que passaram prometeram que me diriam às mulheres que eu havia feito o que era certo. Se estas palavras terminarem antes de eu ver o rosto de vocês outra vez, não pensem que foi medo. Se não voltar, saibam que não havia em mim vontade de morrer, mas vontade de que alguém voltasse para contar. Se eu morrer aqui, deixem a mãe com respeito e não a deixem só. Deixem João cuidar da horta como prometi. Se houver festa, que haja música e não luto. Eu peço isso por vocês. Não me recordo de muito mais que a confusão, lembro de um grito e de uma mão quente. Se eu tiver feito algo que mereça a honra, que não o digam com palavras demais na rua, basta que cuidem de quem ficou. Se eu poderia escolher entre correr e ficar, escolhi ficar. Por medo? Não. Por amor? Talvez. Por dever? Sim. Dizem que a cobra não fuma, mas deixem que digam o que quiserem. Eu sei que fiz o que podia. Diz a mãe que eu plantasse a mangueira. Plantei em pensamento. Antônio. Quando a última sílaba foi pronunciada, a casa pareceu suspirar. A carta era simples e, ao mesmo tempo, atravessada por um peso moral. Não só a descrição da ação, mas a forma cotidiana de cuidar. Instruções sobre a horta, pedidos para que não transformassem sua morte em espetáculo. Mostravam um homem que, em meio ao horror, continuava antes de tudo filho e pai. A leitura causou choque e algum alívio ao mesmo tempo. João sentiu uma ferida antiga arder de novo, mas agora com um contorno. A carta explicava que a não volta fora uma escolha consciente, um gesto de proteção. Maria, que sempre suspeitara de abandono, agora tinha em suas mãos a narrativa de responsabilidade que o pai deixara. Choraram, sem cerimônia, como quem finalmente encontra um rosto por detrás de uma sombra. Depois da leitura, conversaram com a doutora Helena sobre o que aquela carta significava em termos de documentação. Ela explicou com cuidado. Uma carta pessoal não equivale à prova judicial, mas somada a relatos orais e a referências em relatórios, tem valor histórico e humano. Pode servir para inscrever o nome dele em livros de memória, para que a família tenha um lugar visível onde lembrar. A proposta soou justa. Não se tratava de transformar a memória privada em veredito público, mas de reconhecer que ali havia uma história que, ao ser tornada pública, restituía a identidade a um homem que fora uma anotação num boletim. Com esse objetivo, a família procurou o pequeno museu que remontava à presença da FEB naquela região. O curador, emocionado ao ver a carta, colocou-a entre plásticos de arquivo e sugeriu que se fizesse uma mini-exposição que combinasse a fotografia do pai, a carta e um mapa com a rota até Monte Castelo. Houve então um gesto de visibilidade. Em uma tarde chuvosa,
a comunidade reuniu-se no salão da prefeitura. Entre veteranos já muito velhos e netos curiosos, João leu a carta pela última vez em público. Alguém do município fez uma pequena fala, lembrando o desembarque em Nápoles em 16 de julho de 1944 e o papel dos pracinhas na campanha dos Apeninos. Não foi uma cerimônia grandiosa, mas foi verdadeira, um reconhecimento local de que havia uma história ali que merecia ser contada. Alguns dias depois, por iniciativa de um grupo de moradores, o nome de Antônio passou a constar, em placa, num memorial municipal, que já trazia outros nomes dos que tinham partido. A placa não era documento probatório de ação específica, era um ato simbólico da comunidade. João colocaria, anos mais tarde, uma pequena muda de mangueira diante da placa, não a prometida pelo pai, plantada na casa, mas uma muda que cresceria como testemunha de cuidado. A reação da vizinhança foi variada. Para uns, a carta era confirmação de coragem. Para outros, serviu para lembrar o que a guerra rouba das famílias. Em mesas de bar e rodas de igreja, a história ganhou novas camadas. A fita desbotada da medalha na fotografia virou fala de respeito. A história de um homem que segurou os feridos virou exemplo de cuidado que deveria ser cultivado em gerações. A própria expressão, a cobra que fuma, lembrada com ironia por alguns, passou a ser citada com leveza. O país que tentara provar algo ao mundo e o homem que, em linha íntima, provou algo à sua família. Ainda havia dúvidas técnicas que documentos não resolviam. A letra do sargento, a patente exata, a geografia precisa do episódio. A família optou por preservar a carta como memória e por não transformar a busca numa cruzada legal. Para eles, o ato de colocar o nome de Antônio no memorial, de ler sua carta em voz alta e de plantar a mangueira junto à placa representava uma compensação humana capaz de fechar a lacuna dos anos. Não era o mesmo que trazer um corpo, mas era mais do que o silêncio que houvera por 7 décadas. As semanas e meses seguintes foram de pequenos fechamentos. Uma universidade próxima convidou a família para integrar uma coleção de memórias orais. A carta foi digitalizada e arquivada para pesquisadores. Um veterano ouvido pela universidade, o mesmo Joaquim, cujo depoimento combinara com o conteúdo da carta, foi convidado a falar em público e repetiu com a voz embargada que lembrava de um dos nossos que ficara para trás para que os outros chegassem à frente. A fala não mudou documentos, mas consolidou uma narrativa humana. Os pracinhas não eram só números em listas, eram pessoas com laços, promessas e pequenos absurdos de afeto. No plano íntimo, a leitura da carta permitiu a João e Maria rearrumar o legado familiar. Eles foram ao quintal da casa onde cresceram e, de fato, plantaram uma muda de mangueira, como sinal de cumprimento da promessa. A árvore não compensaria a ausência, mas cresceria sob o cuidado dos filhos e netos. Em noites de vento, quando as folhas batiam e o som lembrava passos, João imaginava o pai nas colinas italianas e afirmava para si mesmo que a escolha do homem de ficar para segurar era um gesto que exigia compreensão, não julgamento. O processo público também provocou reflexões mais amplas na comunidade. Em uma reportagem local, citaram o papel do general João Batista Mascarenhas de Moraes e a complexidade de enviar tropas a um teatro distante. Houve espaço para recordar que a FEB desembarcara em Nápoles em 16 de julho de 1944, enfrentara o rigor dos Apeninos e alcançara feitos como a tomada de Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945. Mencionou-se também que as ações em Fornovo de Taro, em abril de 1945, integraram o esforço que culminaria na rendição nazista nas últimas semanas de abril. Essas lembranças históricas deram corpo à história pessoal de Antônio, mostrando como trajetórias individuais se alinhavam a movimentos maiores. Com o tempo, a história do envelope e da carta atravessou gerações. Netos conversavam com avós sobre o que era coragem e sobre a ideia de dever. A mangueira cresceu e, no terceiro verão depois do achado, deu seus primeiros frutos. João colheu uma manga e a ofereceu a uma criança que pulava na calçada. Foi um gesto simples, sem retórica, que parecia responder de maneira prática à carta.
a promessa de plantar e ver fruto cumprida, ainda que incompleta. Havia também lições técnicas, como explicou a doutora Helena em uma palestra para estudantes sobre a importância de combinar fontes. Cartas, relatórios e depoimentos orais precisam ser cruzados. A história ganha verossimilhança quando diferentes tipos de registros se encontram. E assim foi. Uma carta pessoal, um relatório de operação, um depoimento oral e a memória comunitária convergiram para permitir que uma família dissesse pela primeira vez em 70 anos que sabia algo plausível sobre a escolha do pai. Ao final daquele ciclo de buscas e pequenas celebrações, João sentiu que a espera, que durara décadas, não tinha sido em vão. A carta não trouxe de volta o homem, trouxe, porém, explicação e sentido. Ela transformou o vazio em narrativa, uma narrativa que dizia que a ausência fora decisão e que a coragem, muitas vezes, se manifesta em pequenos atos de entrega. Para Maria, o que importava era que, nas palavras do pai, havia cuidado até o fim, instruções simples, uma referência à mangueira e o pedido para que a vida continuasse. Aquilo, para eles, era mais valioso que qualquer laurel. No dia em que formalizaram a inscrição do nome de Antônio no livro do Memorial Municipal, João deixou a carta sob vidro ao lado da fotografia em preto e branco. Diante da placa nova, com o nome e a data aproximada inscrita, Maria colocou a primeira flor. O gesto foi quase silencioso. Veteranos presentes ergueram o queixo numa saudação. Ninguém prometeu verdades históricas irrepreensíveis. Disseram apenas o que tinham, e aquilo foi o bastante. Longe das grandes praças e dos discursos oficiais, a pequena cerimônia foi uma reparação moral. A história de Antônio passou então a circular em conversas. Era a história do homem que ficara, da carta que explicara, da mangueira plantada por filhos que resolveram honrar a promessa. Tornou-se também um lembrete de que a memória é o lugar onde as nações e as famílias se encontram. A FEB, na narrativa maior, garantiu ao Brasil um reconhecimento tático e simbólico. Nas narrativas íntimas, a contribuição transformou-se em nomes, flores e cartas. Anos depois, num domingo qualquer, João caminhou até o memorial com um neto no colo. Mostrou-lhe a placa, apontou a fotografia e falou de um homem que fora ao outro lado do oceano para fazer o que julgara certo. O neto, curioso, perguntou por que o pai não voltara. João, com a voz que aprendera a não tremer tanto, leu uma linha curta da carta. Se não voltar, não pensem que foi por desespero. E o menino, com a ingenuidade das crianças, perguntou se o avô tinha sido herói. João sorriu e respondeu que o homem tivera feito o que podia, e que isso, muitas vezes, era suficiente. A narrativa pública do país, por sua vez, foi pouco a pouco incorporando histórias como a de Antônio. Livros, exposições e pequenos documentários lembraram que a FEB enfrentara desafios como o preconceito inicial dos aliados, que haviam duvidado das capacidades dos pracinhas e que, com coragem e disciplina, os brasileiros provaram seu valor. As datas continuaram fixas nos registros. O desembarque em Nápoles em 16 de julho de 1944, o esforço em Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945, as ações de Fornovo de Taro em abril de 1945 e a rendição que se consumou no final de abril, em 30 de abril de 1945. Essas coordenadas ajudaram a ancorar muitas histórias individuais como a de Antônio em uma geografia temporal maior. Para a família, o fechamento não foi total. Há sempre perguntas que não se fazem calar. O detalhe exato do que ocorreu naquela trilha, os nomes que não chegaram por telegrama, os sonhos interrompidos. Mas houve o suficiente para transformar décadas de incerteza em memória trabalhada. A carta, pouco a pouco, deixou de ser um enigma e passou a ser um espelho que devolvia uma face humana a um homem que, por muito tempo, fora apenas ausência. Num último gesto simbólico, João escreveu uma carta de agradecimento, não para militares ou generais, mas para aquela comunidade que ajudara a transformar o esquecimento em cuidado. Pediu em suas linhas que se lembrassem não apenas das grandes batidas de tambor da história, mas dos nomes pequenos, das promessas de Quintal e de Mangueira. No final escreveu: que os homens que ficam para os outros possam ser lembrados como tal.
7 décadas, portanto, não apagaram a letra nem a vontade de entender. A última carta explicou da maneira mais humana possível por que ele não voltou, porque escolheu, em um instante de confusão e amor, ficar com quem precisava. A escolha deu sentido à espera e fez com que o silêncio fosse finalmente preenchido por palavras. Se esta história tocar você, compartilhe-a com quem carrega memória de família. Visite o memorial mais próximo e veja como muitas dessas histórias encontram aí um lugar para serem lembradas. Deixe nos comentários quem foi o seu parente que lutou, nome, cidade, lembrança, e ajude a manter viva a memória daqueles que, por amor e dever, cruzaram o oceano. Nota editorial final. Os fatos sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira na Itália, incluindo o desembarque em Nápoles em 16 de julho de 1944, a tomada do Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945, as ações em Fornovo di Taro em abril de 1945 e a data simbólica de 30 de abril de 1945 são documentais. O soldado chamado Antônio Silva, seus detalhes pessoais e trechos completos da última carta apresentados aqui são dramatização ficcional inspirada em relatos reais de pracinhas e em registros de época. A carta foi criada para dar voz e sentido emocional à experiência coletiva daqueles que partiram e não retornaram.